Mas eu só queria chamar a atenção de nós todos para essa questão aqui que o Zé coloca da posição de Paulo em relação ao judaísmo. Olha só, o que o Paulo diz é que o que o Zé fala a respeito de Paulo, falando sobre o judaísmo do primeiro século, e eu acho que isso aqui casa bem com toda essa situação que a gente está vivendo lá no Oriente Médio, dessa guerra entre Israel e Hamas. Não é nem entre Israel e a Palestina, né? É entre Israel e o Hamas. Quando a gente lê Paulo aos Romanos, a gente tem a nítida sensação que na cabeça de Paulo, ele já abandonou a ideia de o povo de Deus como um povo étnico, geográfico, ligado à etnia judaica. Então, lendo Paulo, essa é a sensação que nós temos. É óbvio que Paulo fala sobre o fato de nós termos sido enxertados na videira. Depois você pode ler um pouco sobre isso em Paulo. O livro não se presta a uma análise exegética sobre as posições de Paulo, mas no entendimento de Paulo, o reino de Deus, ou a gente pode utilizar o sinônimo o Israel de Deus, o povo de Deus, os filhos de Deus, eles são gente de todo povo, de toda língua e de toda nação. Há quem imagine e entenda teologicamente assim, que esse judeu que vive hoje em 2023, lá no território de Israel, que aquele ainda é o povo de Deus, aquele povo lá. Lendo Paulo, parece que a gente não entende assim. Paulo não entende assim. E o Zé chama a nossa atenção aqui porque ele está citando o povo lá no primeiro século, que está se opondo a Jesus Cristo, principalmente às autoridades, né, religiosas, chamando para si essa prerrogativa de serem o povo de Deus, e já desde aquela época, não só Jesus já tinha sinalizado, como Paulo, anos depois, também escreveu, já não era mais. Então, o Zé vai dizer assim, que o religioso daquela época, lá do primeiro século, vai dizer assim, nós somos o povo de Deus, Deus fez sinais no deserto, Deus enviou o maná, Deus abriu o mar, Deus fez isso, Deus fez aquilo, sim, Deus fez muita coisa e Deus continua fazendo muita coisa, mas o fato de Deus fazer coisas sobrenaturais não significa que eu continuo sendo o povo dele. Isso é uma coisa interessante. Eu ouvi por muito tempo, eu vou fugir um pouco do livro aqui, porque hoje eu estou tecendo só algumas observações, tá? Eu ouvi por algum tempo a seguinte frase, que os sinais nos justificam. Ou seja, como Deus está fazendo milagre aqui na nossa igreja, por exemplo, então significa que Deus aprova o que somos, quem somos e o que fazemos. Então, o milagre de Deus, o sinal de Deus nos justifica, nos aprova. Então, é sinal que nós estamos certos. Era isso que o povo estava dizendo lá no primeiro século. E era contra isso que Jesus estava se colocando. É contra isso que Paulo fala,
E é contra isso que nós falamos também. E aí o Zé diz assim, na 247, Deus fez coisas sobrenaturais para reafirmar sua posição religiosa. Perdão, vou ler o parágrafo desde o começo. O religioso se afirma nos sinais da manifestação de Deus. O religioso se afirma nos sinais da manifestação de Deus. É o que eu acabei de falar. Deus está se manifestando, então isso é sinal de aprovação para a gente. O religioso gosta de demonstrar fatos da história em que Deus fez coisas sobrenaturais para reafirmar sua posição religiosa. Tá vendo? Deus está conosco. Mas não apresenta nenhum sinal de transformação. O fato de Deus fazer sinais não significa que somos filhos dele. Simplesmente significa que Deus está agindo. Porque Deus não precisa de nós para fazer qualquer coisa que ele queira fazer. Deus faz. Vou até citar um fato aqui do Antigo Testamento, bastante conhecido por essas pessoas aqui no primeiro século, quando Deus fala através da boca do profeta Balaão. Quando eu digo profeta Balaão, é um elogio. Balaão não era um profeta de Deus. Balaão era um vidente e não era do povo de Deus, não era do povo da aliança. Ele era, nem lembro agora o que ele era, amalequita, sei lá. Ele não era do povo da aliança, ele era um vidente. As pessoas pagavam para ele fazer bruxarias. E Deus fala com ele. Interessante isso, né? Deus não precisa de nenhum mediador. Aliás, ele fala primeiro com a mula do Balaão. Deus pode falar com uma mula. Aí ele faz a mula falar com o profeta. Aí a mula fala com o profeta fica doido, está conversando com a mula, e a mula fala, você não está vendo o anjo de Deus à sua frente? O profeta diz, eu não estou vendo, né? O vidente diz, eu não estou vendo. O Balaão deve ter pensado, poxa, estou ficando louco, estou falando com uma mula. Isso é só um sinal, não quero construir uma teologia em cima disso, que Deus pode fazer sinais, Deus pode fazer milagres, e não significava que Balaão era um homem de Deus. Não significava que Balaão fosse um homem de Deus. Quando, porém, o livro chama a nossa atenção, quando, porém, nos arrependemos e assumimos uma nova vida em Jesus Cristo, demonstramos sinais de Deus em nós. Não são só sinais que Deus está fazendo, seja no milagre, seja no que for, mas são sinais de Deus na minha vida. E a minha vida passa a demonstrar a graça, o amor de Deus em mim, a misericórdia de Deus em mim, o perdão de Deus em mim, a bondade de Deus em mim, o fruto do Espírito de Deus em mim. Todas essas coisas passam a ser um sinal de que Deus está agindo na minha vida. Interessante esse detalhe. A religião quer tomar posse dos sinais e dos milagres e usá-los como justificativa para a sua religião, para suas ações, seja lá o que for. Mas o que nos habilita como filhos, povo, reino de Deus, não são os sinais que Deus faz, porque isso é Deus, não é a gente. O que nos justifica são os sinais demonstrados na nossa vida de que nós somos filhos de Deus. E aí eu vou chamar a atenção para o fruto do Espírito Santo. Esse é o sinal de que realmente nós nascemos de novo. E até vou aproveitar, não está aqui, mas vou aproveitar para colocar mais uma lenha aqui nesse fogo. Eu sempre, dentro da minha trajetória dentro do pentecostalismo e do neopentecostalismo, eu sempre fui levado a acreditar, e sempre acreditei mediante o universo em que eu vivia,
e a forma como as coisas eram colocadas e ensinadas, eu sempre entendi que os dons carismáticos, carisma no grego, né? Os dons do Espírito Santo eram um sinal de espiritualidade e de aprovação de Deus. É por isso que no universo pentecostal e neopentecostal também, os dons habilitam as pessoas a serem alguma coisa dentro da estrutura da igreja. Geralmente, pelo menos do universo em que eu vim, você só poderia exercer uma função, seja ela qual fosse, de diácono, de presbítero, o que fosse, se você fosse batizado com o Espírito Santo e manifestasse na sua vida dons do Espírito Santo, dons carismáticos. Isso leva as pessoas a entenderem que o dom carismático é um sinal de amadurecimento espiritual, de espiritualidade, de autoridade, de aprovação de Deus ou qualquer coisa assim. E o que o texto do Novo Testamento vai mostrar para a gente, e do Antigo também, o texto bíblico vai mostrar para a gente que não. O que é sinal de Deus é o fruto da presença de Deus na vida da gente, transformando o nosso caráter. O resto é dádiva. Deus dá conforme Ele quer, para um propósito que Ele tem determinado e para crescimento e desenvolvimento da igreja. Nada tem a ver com desenvolvimento espiritual, com a autoridade daquela pessoa ou com a aprovação de Deus para aquela pessoa. Deus fala com Balaão, Deus fala com a mula, isso não faz da mula e de Balaão duas autoridades para a nação de Israel. Então, é o caráter, é a vida, é aquele ser humano transformado, frutificando o espírito que vai mostrar que aquela pessoa é do reino de Deus. Ela é filha de Deus. Então, não é mais uma questão étnica, geográfica, cultural, é sim, e antes de tudo, um milagre em que Deus torna aquela pessoa uma nova pessoa. E a partir desse milagre, dessa experiência, aquela pessoa começa a frutificar desse Deus em suas ações. Dentro dessa perspectiva, você pode ter uma religião cheia de milagres, mas com um total distanciamento de Deus. Você pode ter um ambiente que se chama religioso, que se chama de Deus, mas completamente distante dessa realidade do reino, da graça, da novidade de vida. E aí o Zé vai dizer assim na página 248, estamos em colapso, em queda livre, lá no final, no último parágrafo. A lógica de fé da liderança religiosa é sinal claro de seu total afastamento de Deus. A palavra grega para dom é carisma, ou carisma, né? De onde provém o termo carisma em português. Vemos hoje uma fé carismática e descaracterizada de Deus, ou seja, religiosos com muito carisma e pouco caráter. Se é Deus quem dá o dom, é esse mesmo Deus quem transforma o caráter. Como pode ele estar presente no sinal e não estar presente no coração? É porque talvez ele não esteja presente em nenhum dos dois. Que interessante essa colocação. Ai, muito interessante. Eu só quis chamar essa atenção aqui, porque eu acho que a gente passou por cima disso aqui a semana passada. Passamos por isso aqui a semana passada. Assim, página 253. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Já finalzinho da vida de Jesus Cristo. Então levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano.
Bom, você não pode ter dois sumos sacerdotes ao mesmo tempo. Você tem sempre só um. São todos descendentes de Arão. Depois de muitos séculos de história, a descendência virá de Zadok. Daí o termo saduceu, né? Vem de Zadok. Mas nesse momento aqui do primeiro século, já desde os tempos do Império Grego, o Zé já falou disso aqui em algum lugar do livro, o sumo sacerdócio estava contaminado com as relações políticas com Roma. Então, assim como o Império Grego, o Império Romano dava pitaco na escolha do sumo sacerdote. Então, você tem aqui Anás, que é o sogro, e Caifás, que foi colocado pelo sogro no lugar de sumo sacerdote. Então, sogro e genro. Sogro e genro. Alguns anos atrás, conversando com um professor de seminário, batendo um papo sobre exatamente esse momento da vida de Jesus Cristo e a presença de dois sumos sacerdotes, esse professor me disse assim, na verdade, Jorge, o Anás, que é o sogro do Caifás, já tinha colocado todos os filhos dele como sumos sacerdotes. O último que ele tinha colocado agora era o genro, o Caifás. O que daria aí para mais de 10 sumos sacerdotes ocupando o cargo, politicamente falando. O Zé não cita isso no livro. Eu acho que talvez nas pesquisas que ele fez, ele não tenha encontrado isso. Eu, particularmente, pessoalmente, nunca me debrucei sobre essa pesquisa. Eu estou vendendo para você o mesmo peixe que o professor me vendeu. O que nesse momento da história é, de alguma maneira, insignificante, haja vista que a estrutura religiosa já estava corrompida. Então, eles levam primeiro para Anás, que é o sogro, que é quem manda. Depois eles vão levar para o Caifás, que é o genro. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu, eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem. E não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava ali deu-lhe uma bofetada, dizendo, é assim que você fala com o sumo sacerdote? Ó? Jesus lhe respondeu, se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que está me batendo? Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Então a guarda do templo não são guardas romanos, são guardas judeus do templo. Prendem Jesus, amarram Jesus, não levam para o genro, levam para o sogro. O sogro dá umas perguntadas e manda para o genro. E é o genro depois, lá na frente, que vai fazer um interrogatório, mas não sozinho. O genro, o Caifás, ele se junta com os escribas e com os anciãos para definitivamente condenar Jesus Cristo à morte. Então, aqui uma coisa interessante que eu achei. O genro finge que manda, o genro é o Caifás. O sogro finge que se submete ao genro como sumo sacerdote. Herodes finge que fica feliz e a caravana avança. É isso aí. Um olho no texto e outro na vida, é muito fácil discernir o modus operandi da religião quando nos deparamos com ele. Na religião, a política de tomada de decisões sempre passa pelos corredores, antes de chegar aos átrios. Jesus é levado para o Anás, a decisão já está tomada. O Caifás só vai
fazer uma inquisição aqui. Parece que é um negócio familiar, né? O Anás, o Caifás, genro e sogro, tomando conta da estrutura do templo, do câmbio, dos sacrifícios, da venda de animais. A gente pode falar de uma aristocracia religiosa. Toda macumunada, toda engendrada, com uma teia de aranha, junto com o Império Romano. Um negócio de louco. E um olho no gato, outro no peixe, não é muito diferente dos dias de hoje. Os grandes impérios religiosos, eles estão sempre concentrados em torno de famílias. O fundador, o filho, a filha, o genro, e assim vai. Porque ninguém quer perder o negócio, né? O negócio familiar. Não é o reino de Deus, é o reino deles. Aquilo não é o reino de Deus onde todo mundo participa com seus dons. Ali é o domínio de alguém travestido de reino de Deus. E aí o Zé vai dizer aqui na página 256, geralmente o povo se encanta com o tamanho da empresa da fé. Sua pujança, seu domínio, seu poder e influência. É assim que líderes religiosos transformam o povo em militância gratuita para sua perpetuação no poder. Como se tamanho, grandeza, fossem sinais da aprovação de Deus, da presença de Deus, como se fosse manifestação do seu reino. A religião do primeiro século tinha um grande templo, havia sido reformado por Herodes com verba romana. Então o povo ainda via naquilo tudo um certo quê de Deus. Mas Deus já não estava lá. As pessoas hoje veem um certo quê de Deus em algumas estruturas religiosas. Eu, com muito temor, vou dizer, Deus já não está mais lá. Não significa que Deus não esteja agindo na vida do pobre, do necessitado, do faminto, abençoando, fazendo milagre. Mas eu não estou olhando para aquela estrutura como um lugar de gente de Deus, falando de Deus e sendo transformada por Deus. Estou falando de um lugar diabólico, onde opera uma lógica de Satanás, um povo entorpecido, sofrido diante da hipocrisia e da mentira dos seus líderes, que mesmo percebendo o desvio da verdade, se mantêm submissos e entregues. É nesse ambiente religioso que Jesus é preso, esbofeteado. São nessas estruturas que ele continua sendo preso ainda hoje. E os que prenderam Jesus, página 257, o levaram à casa de Caifás, o genro, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas afirmando assim: ele disse, posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Ele disse mesmo, e ele fez. Ele era o santuário de Deus. Eles destruíram, mas em 3 dias ele estava de pé de novo. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Engraçado religioso invocando Deus quando Deus não está com eles, né? Eu exijo em nome de Deus. Jesus respondeu, é você mesmo que está falando que eu sou. Mas eu lhes digo que, desde agora,
vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. É verdade também. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: blasfemou! Porque ainda precisamos de testemunhas, eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? E eles responderam: é réu de morte. Então, para defenderem a religião da heresia, que era Deus encarnado entre eles, cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele e o esbofeteavam, dizendo: profetize para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? Vou pular para a página 259, último parágrafo. Continuando, algo muito comum que percebo nos dias de hoje é a tal aliança com o líder. Estava todo mundo aqui aliançado com o Caifás e com o Anás. Ninguém disposto a reconhecer Deus, nem ouvir Deus, nem perceber Deus. Apesar deles estarem na casa do sumo sacerdote, apesar deles estarem ali no ambiente do templo, eles estavam em aliança com o sumo sacerdote e não com Deus. Algo muito comum que percebo nos dias de hoje é a tal aliança com o líder, uma espécie de prisão espiritual que amarra o povo a seu líder de forma doentia. Tenho encontrado gente abusada e perturbada, com medo de romper a aliança e perder a tal cobertura espiritual. O povo teme uma espécie de feitiçaria evangélica, uma praga lançada pelo ex-líder que seria capaz de amaldiçoar essa pessoa. Vivem debaixo da cobertura espiritual de um homem, como se o sangue de Cristo não fosse a única e suficiente cobertura que pesa sobre nós. A religião matou Jesus e a religião continua matando Jesus hoje. Esses homens prenderam Jesus, passaram uma noite o torturando, a noite de quinta-feira, quinta para sexta, antecedendo as festividades da Páscoa judaica. Na sexta-feira pela manhã, eles levam Jesus às autoridades romanas para que a crucificação pudesse ser levada adiante. Então você tem guardas do templo, você tem sumo sacerdote, você tem anciãos, os principais sacerdotes, escribas, todos estes condenando Jesus à morte por ele estar assentado à direita de Deus, por ele ser enviado dos céus, por ele ressuscitar em 3 dias, por ele ser antes de Abraão, por ele ser o Messias, mas todas as verdades ditas pela boca de Jesus se tornam mentiras para aquela estrutura religiosa. Eu já ouvi essa frase que o Zé falou no livro aqui. Essa é a minha verdade. É que nós viemos do mesmo lugar, né? Então, acho interessante o que ele diz aqui no último parágrafo da 262. Religião é esse nosso estado decaído, pós-pecado, adâmico. Nossa realidade existencial sem Deus, nossa tentativa de controle sobre a vontade do Senhor. São nossas músicas manipulativas, nossos sacrifícios de barganha, nossas orações de comando, eu determino, eu ligo, eu tomo posse, eu profetizo, eu declaro. Nossas ofertas que esperam contrapartidas, nossos cargos, nosso empoderamento pessoal, nossa sistematização da fé, nossa busca por fama, dinheiro, poder, tudo isso é o nosso estado caído, pecaminoso, ao qual chamamos religião. E essas coisas estão mais enraizadas em nós do que nós imaginamos.
Pulo lá para o meio da página 263, imagino que ao ler esse livro você possa ter encontrado um retrato do seu sofrimento dentro dos muros da religião. Penso que essas palavras possam tê-lo ajudado a concluir que você não estava louco quando criticava aquelas práticas hipócritas, que não estava em pecado quando se afastou de lideranças tóxicas. E aí termino a nossa leitura do livro com essa oração: Deus tenha misericórdia do seu povo, Deus tenha misericórdia de nós, Deus nos ajude, que a gente siga no reino, que a gente siga o evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. O que você quer falar? Ou melhor, alguém quer falar alguma coisa? Fale agora, ou cale-se para sempre, porque nós vamos começar outro livro. Olha só, você que nunca tinha lido um livro, acho que já é o segundo ou terceiro que você leu aqui com a gente. Põe na sua conta. Vamos ler mais, vamos ler bastante. É muito interessante você olhar para o universo em que Jesus Cristo estava inserido, lá dentro do judaísmo tardio, e perceber o quanto que você tem eco daquele universo hoje. E o quanto as palavras e as ações de Jesus são atualíssimas para a nossa vida hoje. E o quanto que as atitudes se repetem, seja lá no primeiro século, seja hoje. As atitudes, elas são as mesmas. É daí que a gente vai deduzir esse processo demoníaco mesmo, dessa estrutura religiosa que é um retrato de um ser humano caído, que de alguma forma quer alcançar Deus. Não importa de onde você veio, você pode ter vindo de uma fé evangélica e ter aprendido a, a mover o coração de Deus com a tua oração, com a tua santidade, com o teu esforço, com a tua oferta. Você pode ter vindo de um universo cristão católico e ter aprendido a mover o coração de Deus com uma promessa, uma vela, ou qualquer coisa assim. Você pode ter vindo de um universo de uma religião afro e você ter aprendido a mover os orixás, ou seja lá o que for, através dos seus trabalhos, das suas oferendas. Parece que esse processo do ser humano em querer dominar a divindade e em tentar trazer a divindade para perto de si e trazer a bênção dessa divindade para perto de si, isso está em qualquer religião, está em qualquer lugar. Está dentro desse ser humano que, quando se afasta de Deus e se percebe distante dele, quer, de alguma forma, reatar esses laços através de um caminho corrupto, que é o caminho da religião. Então, a gente vai ver isso em todo lugar. Até na religião cristã, que é a religião que, teoricamente, deveria ser a religião do Cristo, né? Do Filho de Deus, mas que não é. Por isso que quando eu acho que foi o Marx que disse que a religião é o ópio do povo, foi o Marx ou foi o Nietzsche? Foi o Marx, né? A religião é o ópio do povo. Ele está certo. Porque a religião é esse entorpecimento da alma humana que encontra nos seus nos seus mecanismos religiosos um certo alento e conforto, achando que já dominou a divindade. Quando, na verdade, nenhuma religião vai levar ninguém a lugar nenhum, nem o cristianismo. Porque foi Deus quem veio até nós, através de Cristo. E Cristo não veio fundar o cristianismo, Cristo veio salvar o ser humano.
E tendo salvado o ser humano, ele veio formar um povo para si. Muito do que nós temos de cristianismo, a gente vê ao longo da história o quanto ele se deturpa e o quanto ele, às vezes, não tem nada do evangelho do reino. Então, esse é um ponto para a gente não só colocar os olhos para fora e analisar as nossas experiências passadas, mas a gente lançar um olhar para dentro para ver o que permanece dentro da gente ainda, para a gente expurgar isso aí e tirar de dentro de nós, para que nos reste só o evangelho da graça. Eu sei que essa é uma tarefa ingrata, talvez a gente não consiga. Nós vamos passar a vida lutando contra isso, contra a nossa natureza humana, carnal, pecadora. Mas que Deus nos ajude. Pelo menos essa é a oração do livro. Mas é isso, Sueli. A gente está sempre pronto a olhar para fora, nunca para olhar para dentro. E olhar para dentro é sempre mais difícil. Vamos ler. Ler faz bem para a alma. Nos faz ter um olhar diferente. Nos acrescenta. Muito obrigado a todos pela jornada, pela disposição. Eu me sinto muito grato em ver vocês todos empenhados com a leitura. Eu nunca tive isso na minha experiência cristã, como ovelha. Nunca tive um pastor do meu lado lendo livro comigo. Nunca imaginei um negócio desse. Mas depois dos desafios do seminário, eu achei que isso ia ser uma caminhada bem interessante. A gente poder discutir, ler junto, crescer. Eu acho que isso é importante para nós. Então, eu agradeço a disposição de vocês, o empenho, a leitura, e vamos que vamos. Deus é bom, o diabo é ruim, e que o Senhor nos abençoe. E, Angélica, você está aí, né? Você pode Estou desligar, aqui. você pode encerrar a Peraí, gravação? Deus vou abençoe o encerrar. pessoal que vai assistir em casa, que acompanha a gente também, pô, muito legal. Deus abençoe vocês. A gente vai encerrar, que eu tenho um recado sério aqui para o povo da igreja, e eu não queria que fosse para o YouTube.